Como abaixar o açúcar do sangue para prevenir, melhorar doenças como, por exemplo, hiperglicemia, diabetes tipo 2, problemas gastrointestinais, sobrepeso, obesidade. O que temos que fazer para abaixar o açúcar do sangue e promover a longevidade? Como a gente parar de estragar o nosso organismo para a gente começar a tornar ele um organismo muito forte. Hoje você vai aprender aqui as duas principais maneiras de abaixar o açúcar do sangue e resolver para sempre esse açúcar alto aí que está atrapalhando o seu emagrecimento, está te fazendo ficar mais doente, está te fazendo ir para o hospital, tomar remédio para controlar a glicose, tomando metformina. Vamos acabar com isso, vamos parar com isso. Hoje a gente vai aprender a baixar o açúcar e você vai aprender aqui comigo. A primeira coisa, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é o canal que eu chamo de Família Performance Pro. É a nossa família. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam ajudando outras pessoas. Se você compartilha esse conteúdo, você está ajudando famílias, ajudando pessoas que estão ali passando dificuldades e você pode ser protagonista e ajudar a vida dessas pessoas. Então vamos lá, vamos entender o que faz o açúcar ficar alto e quais são as duas formas de a gente reduzir esse açúcar do sangue de maneira bem rápida e eficiente. O que faz o açúcar ficar alto no sangue, pessoal, são inúmeras refeições. Toda vez que você se alimentar, seja pelo um biscoitinho, seja porque você fez uma refeição principal, café, almoço e janta, lanches, beliscadas, tudo isso aumenta o açúcar do sangue. E qual é o problema de quando você aumenta o açúcar todo dia, toda hora? Você acorda de manhã, já mete a cara no café da manhã, belisca durante a manhã várias pequenas refeições, vários lanches, almoço, lanche, janta, lanche, ceia. Qual o problema disso? Que você fica com açúcar alto no sangue o dia inteiro. E todas as pessoas que ficarem com açúcar alto o dia inteiro, o dia tem 24 horas. Se você se alimentar da hora que você acorda até a hora de você dormir, responda você, antes de a gente iniciar aqui o vídeo, quantas vezes você ficou com açúcar alto no sangue? O dia inteiro? Pois é, em 24 horas você ficou com 24 horas o açúcar alto no sangue. E você responda agora também, isso é saudável? Será que ficar com açúcar alto no sangue o dia inteiro, isso é saudável? Não, né? O que acontece quando o organismo fica com açúcar alto no sangue o dia inteiro? Você primeiro fica com hiperglicemia, que é muita glicemia no sangue, muito açúcar, e consequentemente fica com o hormônio insulina no sangue também, porque é este hormônio, o principal hormônio que tira o açúcar do sangue e transporta para dentro das células, para alimentar as células. Então, comer o dia inteiro, açúcar alto o dia inteiro, insulina alto o dia inteiro. Pronto, entramos num quadro de pré-diabetes. 10 anos fazendo isso, você desenvolve o quadro de diabetes tipo 2. Porque nada mais é do que uma deficiência do seu organismo em conseguir tirar o açúcar e a insulina do sangue. Só que entenda, isso está acontecendo pelas inúmeras refeições. E aí eu te faço uma outra pergunta. Será que se você não comesse durante um momento no dia, pensa nisso, eu comi da hora que eu acordava e comi minutos antes de dormir, aí fiz digestão dormindo, fiquei com açúcar alto no sangue o dia inteiro. Isso me fez ter pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Isso me faz ter doenças, isso me faz tomar remédio. Vou te fazer uma pergunta. Será que se eu não comesse algumas horas no dia, será que isso ia resolver? Será que o açúcar alto no sangue o dia inteiro ia resolver? Acho que sim, né? Pegou? Então, essa é uma das estratégias que a gente tem que fazer no nosso dia. E é por isso que o jejum intermitente está revolucionando a vida moderna, porque a gente está conseguindo reduzir sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2, pré-diabetes ou diabetes tipo 2, porque você está fazendo um jejum intermitente. E as pessoas olham para o jejum intermitente e acham que jejum é para você poder emagrecer. As pessoas olham para o jejum e pensam que o jejum é para você poder ficar com um shape melhor, uma estratégia de fisiculturismo pessoal. O jejum veio para resetar, reestruturar, reorganizar o seu metabolismo. Só que não é só o jejum que resolve isso. Não adianta você, por exemplo, fazer 12 horas de jejum aqui, 16 horas de jejum no dia, que é o que eu faço, por exemplo,
que é o que o pessoal do Performance Pro aqui faz, por exemplo, de 12 a 16 horas todos os dias, isso ajuda você. Isso realmente te emagrece, porque você para de comer o tempo inteiro e, consequentemente, consome menos calorias o tempo inteiro. Só que se você, na janela de alimentação que você tem que comer, você comer mais calorias do que você come, ou come calorias vazias, ricas em açúcares, carboidratos, você não segue a regra da alimentação, ao qual você precisa primeiro consumir proteínas, saladas, depois o carboidrato e, por último, aquele carboidrato refinado maravilhoso que a gente sempre ama, biscoitinhos, doces, bolos. Se você não fizer isso, você continua ainda talvez tendo um processo de engordar que também gera sobrepeso e também gera diabetes tipo 2. Então, para a gente poder iniciar nosso conteúdo aqui, falar os 2 passos que você tem que fazer é: se você come o tempo inteiro, da hora que você acorda até a hora de você ir dormir, o seu açúcar está alto 24 horas no dia. E isso está gerando em você as doenças que te fazem ir para o hospital todos os dias, todos os meses, toda semana. Então vamos parar de comer o tempo inteiro para começar a entender o que é fazer o organismo usar a gordura como fonte de energia. E aí sim, estamos falando do jejum, que eu vou falar agora no próximo bloco. Então você tem que entender que jejum intermitente, 12 horas, 16 horas, 14 horas de jejum diário, vai reduzir o açúcar do seu sangue por 12, 14, 16 horas. E, consequentemente, vai regular os níveis de açúcar do seu sangue e também do hormônio insulina, porque como você não comeu, ou seja, você comeu lá atrás, né? Comeu durante a sua janela de alimentação, comeu ali 8, 9 horas da manhã, seu café da manhã, e aumentou o açúcar do sangue. Aí 3 horas depois, 4 horas depois ele abaixa, aí você almoça de novo, aí ele aumenta de novo. 3, 4 horas depois ele abaixa, aí você janta, ele aumenta de novo. Aí chega, né? Chega, né? Depois, se você comer de novo disso, você vai aumentar de novo, aumentar de novo. Então, a gente tem que começar a entender que, para fazer jejum intermitente, jante cedo, antes das 20, 19 horas. E se alimente como você sempre se alimentou, só priorizando mais proteínas e saladas. Coloca a primeira proteína no prato, a carne, depois a salada, depois um pouquinho de arroz e feijão, tá tudo bem. Sucos e refrigerantes por último, depois de você comer sua proteína. Come primeiro a proteína, a salada, vai saboreando, vai triturando, vai digerindo, vai te saciar. Aí você vai partir por carboidrato e, enfim, no final come seu pedacinho de biscoito, tá tudo bem. Mas entenda isso, você precisa parar de comer o tempo inteiro e nada melhor do que fazer um jejum de 12 horas. Se você jantar 18 horas, 19 horas e tomar o café da manhã no dia seguinte, às 7, 8 horas da manhã, 9, você já fez um período de jejum de 12, 16 horas, 14 horas. Você já está resolvendo o problema que te faz tomar remédio. Você já está abaixando o açúcar do sangue muito mais tempo do que ele está ficando alto. E você voltou a ter saúde porque fez um jejum intermitente. Pegou? Então, como que a gente abaixa o açúcar do sangue? Parando de comer toda hora. Priorize refeições principais, café, almoço e janta, e não coma nada nos intervalos. Beba bastante água nos intervalos para tirar a sua fome. Depois disso, você fez 12 horas de jejum, 14 horas, para de comer às 18, 19 horas, última refeição. Você vai demorar 4 horas para poder fazer essa digestão. Quando você for dormir, vai dormir com o açúcar do sangue baixo, vai deixar o hormônio GH, o hormônio do crescimento, trabalhar no seu organismo, porque a insulina vai estar baixa. Toda vez que o hormônio insulina está baixo, o hormônio GH aumenta e faz você conseguir metabolizar, faz você emagrecer. Pega a gordura, joga para um lado, faz ela virar músculo, reestrutura todo o organismo. Se comer antes de dormir, não deixe isso acontecer. E ainda atrapalha o sono, piorando totalmente a saúde, tá bom? É assim que a gente faz jejum. Basta jantar cedo e você já está fazendo jejum, melhorando a sua saúde. E o segundo ponto muito importante é que muita gente, 60% dos brasileiros, não fazem exercícios físicos. E é claro, pessoal, eu sei, eu sou pai, eu trabalho, eu tenho um monte de coisa, várias vezes eu não quero treinar, várias vezes. Quando você é novinho, você vai treinar por estética, é por isso que muita gente treina. E as pessoas que começaram a treinar cedo sempre treinam, porque sempre treinou, já é hábito. Mas aquela pessoa que nunca treinou, com 30, 35 anos, já virou pai, já virou mãe, ali está o problema. E aí a pessoa não faz jejum, come o tempo inteiro, não faz exercício, quando vai ver, está com 40 anos, com sobrepeso, obesidade, colesterol alto, triglicerídeos, opa, a saúde está indo para o brejo. E aí mais 20 anos se alimentando errado, colesterol alto, entope a artéria,
já era. A gente pode ter um problema. Problemas de infarto ou de AVC ou alguma trombose. Então a gente vai conseguir resolver tudo isso com esse conteúdo aqui. O que já te faz ter que compartilhar com as pessoas que você gosta. Ativa o sininho, segue o canal. Aqui é conteúdo que valida a vida humana. Estamos aqui para nos ajudar. Então você pode ajudar também seguindo o canal. Não esqueça de ativar o sininho para sempre ouvir os conteúdos. Então, pessoal, a gente tem que fazer atividade física. Por quê? Porque estar com o açúcar alto no sangue o dia inteiro, porque você comeu, por exemplo, quem tem mais músculo consegue automaticamente captar mais glicose, mais açúcar para dentro do músculo e não precisa do hormônio insulina para isso. Esse é o legal. Então, aqui você tem duas formas já de fazer a redução do açúcar do sangue. Com o jejum, porque você vai ficar um tempo sem fazer alimentação e, consequentemente, tudo que você comeu de alimentação, o hormônio insulina vai aumentar, vai jogar para dentro da célula e vai baixar. E aí você vai ficar com os hormônios de insulina baixo e o açúcar do sangue normal no sangue. Tudo ótimo. Ótimo para queimar gordura, porque toda vez que o açúcar do sangue está em níveis normais, o corpo usa a gordura como fonte de energia e você vai e emagrece. Mas estou te dando uma outra ferramenta que é o exercício. O músculo consegue captar a glicose do sangue sem precisar aumentar o hormônio insulina. Olha que legal. Então, o que você come, né, o açúcar que está lá flutuando, o músculo começa a captar o açúcar do sangue de forma acelerada. Então, tem que ter músculo, porque o músculo vai rejuvenescer você. Ele vai impedir o envelhecimento. Ele é um anti-envelhecimento. Então, tem que treinar, pessoal. Tem que treinar. Tem que treinar em casa, tem que fazer uma caminhada, correr, tem que se movimentar. Pessoas que fazem exercício físico, treino de força, são pessoas que vivem mais, porque tem mais formas de captar a glicose e também melhora totalmente a sua saúde cardiovascular. Tem que treinar. Você tem que ter um coração forte, artérias fortes. E aí, pessoal, se ficou alguma dúvida ainda, eu tenho certeza que ficou, você pode aprender a fazer jejum intermitente no passo a passo com esse vídeo aqui. O que fazer, qual horário, quais os benefícios, e também pode fazer com este vídeo aqui, a você aprender a treinar em casa comigo e, consequentemente, ganhar músculos para conseguir fazer com que esses dois vídeos atinjam o resultado que você tanto quer, abaixar o açúcar do sangue. Então você já tem duas formas de emagrecer aqui. Você precisa fazer jejum para poder reduzir os níveis de açúcar do sangue ou deixar eles normais, e também precisa fazer exercício físico para você poder conseguir ter mais formas de captar o açúcar do sangue, e quanto mais você tiver músculo, mais você queima energia por conta das mitocôndrias. Pronto, ambiente celular perfeito. Você vai ter duas formas de captar o açúcar do sangue, reduzindo toda essa problemática, né, de saúde que talvez vocês tenham vivido aí hoje, né? E aí você tem que repetir comigo aqui agora, para a gente fechar esse vídeo aqui. Repete comigo. Toda vez que eu me alimento, o açúcar do sangue sobe. E aí, se eu comer o tempo inteiro, o açúcar do sangue ficará alto o tempo inteiro. E 24 horas o açúcar alto no sangue vai fazer com que o meu organismo tenha que ficar com o hormônio insulina alto. E se eu ficar com o açúcar alto no sangue e o hormônio insulina alto no sangue o dia inteiro, eu vou estar entrando num quadro de pré-diabetes e depois de diabetes. E, consequentemente, com certeza, sobrepeso pelo menos, ou obesidade grau 1, 2 e 3, né? Pronto. Então, a gente precisa fazer um jejum intermitente para ficar 12 horas no dia com o açúcar regulado. E também precisa fazer exercício físico, vai repetindo, porque o exercício físico vai ajudar a reduzir o açúcar do sangue, e aí você vai ter dois fatores que vão estar comendo o açúcar do seu sangue. E aí vem a mágica. Toda vez que o açúcar do sangue não está alto, o corpo prioriza a gordura como fonte de energia. Então, você fazendo esses dois, o açúcar vai ficar regulado e você vai começar finalmente a queimar a gordura da barriga que você sempre quis perder. Pode ser homem, pode ser mulher e qualquer idade. Isso é longevidade. Isso é viver mais, emagrecer e ter mais boa saúde. E aí eu não tenho dúvidas que você já compartilhou com a família inteira esse vídeo, né? Tem que compartilhar. Eu vou responder as suas dúvidas.
escreve aqui. Fiquem com Deus, espero ter ajudado. Contem comigo. Até a próxima.